Olá meu irmão, olá minha irmã, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Willis Araújo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional do Guará, aqui em Itumbiara. Meu irmão, minha irmã, eu quero, antes de estar meditando na Palavra de Deus juntamente com os irmãos, pedir aos irmãos que se inscrevam no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione aí o sino de notificação, que você também possa compartilhar esse vídeo e que você possa deixar o teu joinha, deixar o seu like aí, porque vai nos ajudar bastante e vai ajudar muitas pessoas também, que elas serão alcançadas. Meu amado, eu quero dizer para você que você já é inscrito, que você possa estar aí sempre divulgando nas redes sociais o nosso canal, tá bom? Vamos para a palavra de Deus. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 12, fala assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Por isso, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa se abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, escute. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e posteriormente a morte. E essa morte, ela reinou. Ela teve um período de reinado de Adão até Moisés. Por qual motivo, meu irmão? Pelo fato de não haver lei. Então o pecado ele não era imputado e não tinha como a pessoa se justificar do pecado, porque ele não sabia o que era pecado. E então veio a lei e a lei revelou o pecado. E nós entendemos que posteriormente a morte. E nós vemos que também por um homem, como está dizendo a própria palavra de Deus, veio a justificação. E a justificação foi por intermédio desta graça redentora. Então, amados, eu quero dizer para você aqui neste momento que tendo o pecado entrado no mundo por intermédio de um homem e tendo contaminado muitos, alcançado muitos, todos os homens pecaram, veio também um homem em justiça, trazendo a graça, revelando a tua graça. Fomos também alcançados por intermédio desta graça e alcançamos a justificação. Então, entenda uma coisa: o pecado ele veio e trouxe morte, por intermédio da desobediência. Adão desobedeceu, o pecado entrou nesse mundo, a morte reinou até
aí Moisés, quando foi dado a lei para Moisés, e posteriormente veio Jesus, o autor e o consumador da nossa vida, da nossa fé, e consequentemente nós vemos aí o Senhor Jesus, ele nos dando vida, nos justificando, por intermédio de quê, meu amado? Do teu sacrifício, por intermédio de quê? Da tua entrega. E nós vemos que essa sua entrega aniquilou o pecado e a morte. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele foi justo até a morte, e ele, tendo sido alcançado pela morte, ele vence a morte. Ao terceiro dia Cristo ressuscita, e nós entendemos que hoje o pecado, ele está aí sobre a vida de muitas pessoas, reinando, mas saiba de uma coisa, que Jesus já tirou esse reinado do pecado e da morte. Jesus, ele deu a vida dele por mim e por você, e ele está dizendo para mim e para você, para que nós fiquemos na graça, permanecemos na graça, porque onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, e essa graça, ela nos traz vida eterna. Nós entendemos que por um homem entrou a ofensa, o pecado, a morte, mas por um outro homem veio a vida, e a vida abundante. Deixa eu falar para você, você que ainda não tomou uma decisão na tua vida, se você ainda vive nessa escravidão, se você vive ainda aprisionado no pecado, eu quero te dizer que Jesus já venceu o pecado, Jesus já venceu a morte. Não tem o porquê de você permanecer debaixo desse jugo, não tem porquê você permanecer debaixo desse mal. Jesus é vida e vida abundante para você. Ele tem uma eternidade reservada para mim e para você. Então eu convido você que ainda não pertence a esta graça, você que ainda não experimentou esta graça, esta vida abundante, Jesus tem para você. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado. Adão nos trouxe o pecado, a morte. O primeiro Adão, o segundo Adão, como diz as Sagradas Escrituras, nos trouxe a vida, nos trouxe a paz, nos trouxe a fé, nos trouxe a vida eterna. Então, te convido, venha para Jesus, venha para Cristo. Você que não pertence ainda a Jesus, eu estou fazendo esse convite. Você que já pertence a Cristo, permaneça firme e fiel a esse Deus lindo, maravilhoso. Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você.